Boa noite. Estamos aqui para mais um Terapiando com Equilibrium. Hoje a nossa convidada é a Danusa. Ela vai falar sobre astrologia junguiana. Vamos aguardar o pessoal entrar. Por enquanto eu não estou falando com ninguém, porque não entrou ninguém ainda. O Instagram demora um pouquinho para avisar o pessoal, né? Vocês sabem o que é astrologia? O que é astrologia junguiana? E o que pode te trazer de benefícios quando você faz um mapa astrológico? Vocês vão saber disso tudo hoje. Eu posso confirmar que eu fiquei pasmem quando a Danusa deu um pequeno resumo do meu mapa. Quase caí dura. Tanta informação, tantos detalhes, muito bom. Vamos aguardar aqui. Já entrou uma pessoa. Fila Camargo, seja bem-vinda ou bem-vindo. Vera, família unida, ó, gente, até a família entra. Seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre astrologia junguiana. Raquel, boa noite. Mega! Boa noite, maninho. Estou aguardando a Danusa aqui aparecer. Pessoal, e vão compartilhando, porque no final da live a Danusa vai ter uma surpresa para quem estiver assistindo a live. Olha, nossa convidada já chegou. Já vou convidá-la aqui. Aguardar. Compartilhem a live. Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, minha? Tudo jóia. Deixa eu arrumar aqui. Agora ficou melhor. E aí, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Aguardar um pouquinho, né? Que o Instagram ainda tá avisando o pessoal que a gente tá online. Ele é um pouquinho meio devagar, quase parando, mas vai. Tava aqui falando pro pessoal compartilhar a live, mandar um monte de coraçãozinho, que você Sim. tem uma surpresinha pro pessoal que estiver assistindo a live. E tem que assistir até o final, não adianta entrar Sim. e sair, tem que assistir até o final. Porque aí eu quero ver quem vai gritar lá, eu quero, aí depois não tá na live, não adianta, né? Pois é, vamos deixar a nossa surpresa para o final, hein? Com certeza. Dan, eu vou fazer assim, conforme o pessoal vai entrando, eles vão, depois a live fica salva e eu também subo ela para o YouTube. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, para falar quem é a Danusa, o que a Danusa faz. Fique à vontade. E primeiro, gratidão por ter aceitado o meu convite, viu? Obrigada também por ter me convidado. Para mim é super legal estar aqui no seu canal, falando um pouco aí sobre astrologia. Então, muito obrigada mesmo. Acho que vai ser um papo bem produtivo, principalmente para as pessoas que estão aí na busca de autoconhecimento e tudo mais. O Mega já tá gritando, eu quero, calma. Tá, ó. Fez até o Almir entrar também, ó. Já mandou todo mundo entrar, tá bom, isso aí, compartilha. Compartilha que a surpresa é boa. Pois é. Bom, eu me apresentar, né? É meio difícil essa parte para mim. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar. Porque a gente nunca sabe fazer uma definição certa de quem que a gente é, né? Então, a gente está sempre descobrindo quem que a gente é, na verdade. Mas, tecnicamente, né, eu sou uma pessoa, assim, que era de um mundo muito voltado para estudar a faculdade. Eu sou formada em administração, então eu sempre trabalhei em empresa, né? Aquela coisa bem padrão, né? Eu digo normal. Mas
Já tem uns 3 anos, né, que assim como, né, você sabe, eu faço parte da tenda Sete Portais de Luz, né, que é do Pai Mega, essa casa, e para mim foi muito importante, né, essa virada de chave na minha vida, porque eu passei a querer entender a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva, né, principalmente da perspectiva do âmbito espiritual. Eu fiz uma jornada muito grande de autoconhecimento, né? Entre muitas coisas que eu fui praticar e estudar, surgiu a astrologia aí no meio disso tudo, né? E como que começou tudo isso, né? Uma pessoa leu para mim o meu mapa e nessa leitura eu falei assim, gente, mas como é que tem tudo isso aí, né? Como é que fala de mim mais do que eu me conheço, né? Por quê? Falava ali de relacionamento com pai, com mãe, com a gente mesmo, né? Falava muito sobre carreira, né? Eu tinha um trabalho que era completamente o contrário do que eu, né, o meu espírito a minha alma queria. Então, me chocou, né? E quando eu li isso, eu fiquei um tanto quanto obcecada. O Eu Mega, imagino. o Mega sabe que quando eu quero uma coisa, eu fico muito obstinada por aquilo, eu fico louca, alucinada. E aí foi isso, assim, sabe? Eu fiquei obstinada no bom sentido. Eu quis aprender mais. Eu quis entender. E quando eu comecei a estudar, né, astrologia, eu entendi que existia diversos ramos, né, da astrologia, como a astrologia tradicional, a astrologia kármica, e uma delas é a astrologia junguiana. Em paralelo a isso, eu comecei a fazer uma pós-graduação de psicanálise. E aí eu comecei a ter muito contato com o Jung, né, que é um estudioso, né, que Sim. ficou ali fazendo muitos trabalhos com Freud, e depois eles cada um foi viver a sua história. E Sim. Jung foi uma dos grandes mestres da astrologia. Ele estudou muito sobre astrologia. E eu me identifiquei muito com essa forma de ver a astrologia. Foi onde eu me conectei de fato, né? Entender a astrologia como algo que vai te ajudar no seu autoconhecimento, né? De repente você ainda não se enxerga daquela forma. Então foi muito. Opa! Eita! Desculpa. Tudo bem. Sem quebrar. Acontece, relaxa. Sem quebrar. É Acho que emoção, é a energia, tá é, boa. é muita energia, tá até explodindo aqui. Vamos ver se fica. Bom, em tese vai ficar. É, então, eu me identifiquei com essa parte da astrologia e fui estudar, sabe? Me joguei nos estudos mesmo. E hoje, né, eu já faço trabalhos com relacionado a isso. Então, eu uso a astrologia hoje como uma ferramenta da pessoa, né, buscar aí o seu autoconhecimento. E aí, é esse o nosso tema, né? Eu vou explicar um pouco sobre o que é essa astrologia, da onde ela Sim. veio, o que isso quer dizer na prática, porque eu sou uma pessoa bem prática, né? Eu gosto de falar para que serve e tudo mais. E então, assim, é um estudo muito de muito comprometimento. Eu percebi aquele dia que nós conversamos que eu falei, meu Deus, eu não tenho massa cefálica para estudar tudo isso. E até brinquei com o Nyler. Não, você viu, né? A do Nyler, ele ficou todo feliz. Hoje já entrou desespero porque ele errou o horário de O nascimento. horário de nascimento, é. Bom, eu quero Aí dizer agora, assim que para todo mundo já é possível você ter acesso, né, ao seu mapa de forma gratuita. Existem diversos sites por aí que você preenche, mas realmente o horário e a data de nascimento e a cidade, sem isso é impossível que você tenha a precisão,
Então, o Nailer tá assim, desesperado por causa disso, porque ele tá sem saber exatamente a hora e faz toda a diferença. Eu, por exemplo, eu não leio um mapa sem isso, hein? Não dá. A gente vai errar. e aproveitando que você falou isso, sim, existem sites, mas eu acho que os sites vêm muito texto pronto. Ah, não, mas Eu, aí, não, os textos prontos realmente não. Eu falo para você ter acesso ao desenho. Eu, por o exemplo, desenho. eu uso o astro.com, né? É um site que dá para Sim, fazer gratuito. Você joga lá os seus dados, né, em horóscopo gratuito, tem lá uma abinha para fazer o mapa astral. Você pegar o desenho, né? Porque assim, não dá para sim, fazer receita de bolo. O que serve no seu mapa não serve no meu e vice-versa, né? E é sobre isso também verdade. que a gente vai conversar, né, hoje. Sim. Então, o pessoal que já está entrando, a gente está falando sobre astrologia junguiana. E fala um pouquinho para a gente o que é a astrologia mesmo, porque muitas pessoas só acham que é o signo e o acidente. Só, acabou. Ó, Eu, assim, pelo menos, achava até anteontem, depois eu vi que não era nada disso. nada disso. Bom, assim, eu vou fazer um resumão, né, devido ao nosso tempo. A Sim, astrologia é um estudo, né, milenar. Quem começou há muitos anos atrás foi lá em Babilônia. Então é um estudo que vinha desde lá. Eles usavam a astrologia para entender certos eventos específicos. Depois eles conseguiram começar a fazer previsão com os estudos dos astros. E isso não era feito para todo mundo, isso era feito para os imperadores, né? Só para as pessoas que faziam a governança, né? Era só para os governantes. Passou muito tempo na Grécia, aí já começou a se ter, né, o estudo da astrologia voltado para as pessoas, né? Então ali foram criadas as primeiras escolas para se destinar ao estudo da astrologia. Inclusive hoje os signos, né? Os nossos signos são feitos com base nos estudos dos gregos, né? Os gregos que deram o nome para o signo. Então, por exemplo, eu Libra, isso foi um estudo grego. O seu Câncer também foi um estudo grego, que a gente absorve isso até hoje, só que de uma outra forma. Eles também entendiam como coisas muito previsivas, que não daria, né, para você fugir daquilo. Então, eles estudavam muito na vertente do destino. Passado mais um tempo, na época dos romanos, alguns imperadores romanos, eles continuavam esses estudos, porém, né, aí veio a Igreja Católica, né, que se difundiu pelo mundo todo, e na época da Igreja, eles começaram a usar, dizer que a astrologia era coisas de superstição. E sim. aí foi aonde caiu-se esse estudo no descrédito, né? Porque a igreja não queria que as pessoas continuassem estudando isso. E até porque, assim, a igreja e os astrólogos, eles, naquela época, eles convergiam muito. Os astrólogos acreditavam em destino e a igreja em livre-arbítrio, né? Então, Sim. era um estudo muito conflitante. Já adiantando muito essa fita para frente, Não só te cortando, não cortando já, cortando, só para eu não perder aqui, porque senão depois sobe a tela e eu não acho. A tá. Rô Nunes perguntou se tem a ver com o que é citado na Bíblia do Zoroastro, de Zoroastro. Ah, sim, na Bíblia eles banem, né, qualquer tipo de. Não sei se é esse o sentido da pergunta, mas Eu também não entendi os muito. fundamentos bíblicos eles banem qualquer tipo de adivinhação. Então, para eles, eu estou tentando ler aqui para ver se é isso mesmo, mas eu sou cega, não vou conseguir. Ela colocou desse jeito: tem a ver com o que cita na Bíblia de Zoroastro. Enfim, a Bíblia, ela bane, eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, tudo que tem na Bíblia é banimento de qualquer tipo de adivinhação. Então, eles fizeram isso com a astrologia, né? Quando a Igreja Católica ela realmente tomou ali posse do poder,
eles baniram a astrologia e, devido a isso, a astrologia ela caiu muito no descrédito, né? As pessoas passaram a não acreditar mais. Ah, entendi. Mas voltando ao que você estava comentando, que você falou, vou acelerar um pouquinho. Do tempo, né? Isso. Aí, o que acontece? Jung, quando ele começou a estudar astrologia, ele começou a ver a astrologia de um outro prisma, né? Deixando essa questão destino, livre-arbítrio um pouco de lado, ele começou a ver como os dois. Você tem um destino e você tem o poder de escolha, né? E é uma frase que eu uso muito. Quando você tem um mapa astral, né? Quando você tem um mapa, não quer dizer que você vai fazer aquela viagem, né? Você talvez não vá naquele destino que aquela direção está te apontando. E é um direito seu. Então, o Jung ele veio usando a astrologia como forma de entender o comportamento humano. Então, existe um livro, né, de Jung que ele cria, né, os arquétipos. E esses arquétipos é o que a gente compreende dentro da astrologia junguiana. Então, toda vez que a gente estiver falando sobre um signo ou sobre um planeta, a gente está falando de uma característica da pessoa, uma forma como ela se comporta, uma energia que ela tem disponível para acessar ou não. É isso. Tá, e a astrologia junguiana, então, ela é diferente da astrologia. Tradicional. Astrologia. Ela é diferente no sentido da compreensão, né? Todas elas são importantes, todas elas fazem o estudo com baseado nos astros, mas a astrologia Sim. junguiana, eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco. Mas assim, a gente entende como tudo que está ali é um arquétipo, é uma forma de você se comportar, é uma energia disponível que você tem em determinadas áreas da sua vida. Entendi. E quais são os elementos principais para o mapa astral, do mapa astral, né? Quando você faz o estudo. Legal. Olha, é muito importante a sua pergunta, porque assim, tem muita gente que ela não consegue entender de jeito nenhum que raio que é tudo aquilo. Quando você pega o desenho, Eu que diga. e aí a gente tá falando do desenho, tá? Para todo mundo ficar bonitinho, vocês vão sair daqui, ó, loucos para ver o mapa astral de vocês. Vocês vão pegar Com o certeza. desenho, né? E aí a gente vai falar dos pontos principais. Eu vou falar de 3 principais, porque, né, é muita coisa. Mas os 3 principais são o seu signo solar. O que significa isso? Onde está o seu sol no mapa astral? Por exemplo, o meu sol está no signo de Libra. Então, por isso que eu falo, sou libriana. O seu sol está no signo de Câncer, por isso você fala, sou canceriana. E todos nós fazemos isso. Nós dizemos que somos aquele signo onde está o nosso sol. Então, ele é um pilar muito importante, porque esse signo que está ali, ele mostra a energia que a gente quer desenvolver nessa vida. Então, é a forma, né? O sol, ele está ligado à nossa independência, ao nosso poder pessoal, é como a gente quer ser único, é onde a gente quer ser reconhecido. E você vai olhar aí para você entender a missão do seu sol, da sua identidade, o que você vai olhar? Eu vou olhar o signo que ele está, né? Eu vou me citar como exemplo para todo mundo compreender. O meu sol está no signo de Libra. Então, eu me identifico, né? Aquela minha essência primária é ser de Libra. E eu preciso olhar a casa que ele está para eu saber em que área da vida que eu preciso brilhar. E aí é onde a gente começa a construir a questão da energia do nosso mapa e a gente começa, talvez, não se reconhecer, porque talvez a gente não vive em harmonia, e talvez muitas fichas começam a cair. Exemplo, vou me citar novamente para ficar... Eu gosto muito de dar exemplo, porque daí fica mais claro. O meu sol, a minha identidade, ela está na casa 12. Casa 12 é uma casa que, entre muitas coisas, ela fala sobre aquilo que não está claro, que não está evidente, de karmas,
espiritualidade. Então, por isso que, assim, quando eu fui para o autoconhecimento, eu preciso descobrir, porque não é uma coisa clara aos meus olhos, eu me encontrei. Se tivesse, por exemplo, na casa 11, é a casa dos amigos, da sociedade, de como a gente vê o mundo social mesmo, político, eu talvez me satisfaria vivendo em projetos sociais, em terapias, em grupos, fazendo coisas pela sociedade. Mas, como está na casa 12, eu fui para o autoconhecimento. Então, por exemplo, isso aí já é o primeiro pilar. Você saber onde está o seu sol e qual signo e qual casa que ele está. O pessoal está conseguindo entender? Fala sim, não, mais ou menos, Eu tem acho dúvida? que sim, porque tá todo mundo caladinho aqui. Se o pessoal quiser mandar pergunta, pode mandar, que conforme for eu vou passando para a Danusa. E Dan, como fazer o mapa astral? Porque assim, eu fiz até uma pergunta para você aquele dia, tipo assim, o mapa astral pode ser alterado? Lembra que você tinha passado? Sim. E não, né? Olha, o mapa, a gente faz assim. O mapa, ele vai te mostrar quais são as energias que você tem disponível, né? Como eu estava falando do Sol. O Sol, ele é a nossa identidade e nós temos um outro pilar que é a Lua. A nossa Lua é o segundo pilar e também muito importante. O que quer dizer a Lua? O Sol é a nossa individualidade e a Lua são os nossos sentimentos, né? É como a gente quer ser nutrido emocionalmente, é como a gente vai nutrir o outro emocionalmente. A Lua, ela faz o arquétipo das emoções e da nossa mãe. Então, você saber onde está a sua Lua quer dizer que é como você recebeu essa primeira nutrição, né? De como você foi nutrido. Sim. E por quê? É com essa energia que você vai mais para frente nutrir outras pessoas e a você mesmo. E o terceiro ponto mais importante é o ascendente, né? Porque o ascendente era o que é o ascendente? Era o signo que estava nascendo quando você nasceu. Então, é a sua primeira impressão da Terra. E isso fica muito marcado na sua personalidade, né? Só um minutinho, Danusa. A Gema aqui da Vera Cruz, ela falou que sempre teve vontade de fazer um mapa. Então, se eu fosse você, colega, Não saia. ficaria até o final, porque vai ter uma surpresa no final. Pega o Que balde essa eu de não contei pipoca. para ninguém. Pega o balde de pipoca e fica aí. Então, assim, a gente vai correlacionando, né? O que você tem no seu sol. Principalmente, gente, assim, para quem gosta de espiritualidade, eu falo para todo mundo, olha, sol de casa 8, sol na casa 12, vai investigar a sua espiritualidade, porque é uma missão sua. Ah, Danusa, mas eu não quero. Então, você muito provavelmente vai viver um vazio dentro de você. Sabe por que às vezes as pessoas têm vazio? Porque ela não se conecta com aquela energia. Uma outra coisa muito recorrente que acontece, Cris, quando eu estou conversando com a pessoa e lendo o mapa astral, são as questões profissionais. Por exemplo... E a minha bateu, né? Foi. Mas bate, né? Não tem como não bater. Bateu com luva de pelica ainda. Toma! Receba, né? Eu costumo brincar, né? Assim, receba aí. Por quê? O que acontece com as casas, né? Qual a casa? Ah, Danusa, mas qual casa lá no meu mapa astral eu tenho que olhar para saber a minha vida financeira e a minha vida profissional? Duas casas eu gosto de sempre falar. A casa 2, que é a casa de como você tem as coisas, e a casa número 10, que é o seu almejo, é para onde você quer ir, né? Principalmente no sentido profissional. Vamos supor que lá na casa 10, que é o topo do mapa, você tem câncer. Qual que é? Aí vamos pensar. Se na casa 10 eu tenho câncer, quer dizer que eu me vejo fazendo coisas com mais coisas emocionais, mais coisas com relação a cuidar
do outro. Aí imagina essa pessoa trabalhando num banco. Lá. Ela não vai ficar satisfeita jamais. Porque a ligação que ela tem com o trabalho inconscientemente é câncer. Talvez se ela for terapeuta, psicóloga, né, no seu caso, né, terapeuta ou escritora, assim, cuidar de criança, né, pedagoga, você tem câncer na 12, né, câncer A na minha 10, foi, aliás. né? Não, Foi o na seu 10 a minha. foi É na que eu nem 10. lembro. Então é uma pessoa que vem com essa missão de cuidar mais do outro. E se for trabalhar em coisas burocráticas, vai se frustrar. É Simples assim. verdade. Aí você Eu sou prova. Trabalhei Eu em também. contabilidade, imagina. Não, eu também. Eu trabalho. Gente, eu sou formada em administração de empresa. Eu não me conecto. Não vai. Tipo, eu faço, né? Porque a gente, às vezes, né? A vida não dá muita opção, mas não é uma coisa que me satisfaz. Não tá ligada comigo. Bom, aí você falou sobre a questão assim, Danusa, mas e os elementos? Por exemplo, você vem com uma Sim. construção, às vezes, né, difícil no seu mapa, né? E quando eu estou falando difícil dentro do mapa, a gente pode olhar alguns planetas, né? Que são planetas que eles falam muito sobre o que a gente veio romper. E aí a gente está falando de Urano, né? Urano, você precisa ver qual é o signo e a casa. Plutão, também a gente está falando de desconstrução e rompimento. E a gente está falando também de Netuno, né? Que fala muito sobre questões aí sociais e de evolução. Se você vem com esses planetas mal aspectados, ou seja, sofrendo interferência de outros planetas, bloqueios, significa que naquela área da sua vida você vai ter desafios, né? Eu não gosto de falar problema, porque às vezes nem é um problema, mas é um desafio. É um desafio de você conseguir se renovar, se refazer. Eu costumo dizer assim, por exemplo, principalmente o Urano. É um planeta que ele não aceita mais os velhos modos de se fazer as coisas. Então, naquela área da vida, você pode ter uma angústia muito grande, né? Se você não estiver já vivendo aquela energia disponível para você. Então, o que acontece? Eu tenho isso no mapa, Danusa, eu tenho aqui um bloqueio. E aí, o que eu faço? Com a luz do... Eu costumo dizer que... eu mudo aquele ditado, né? Que a ignorância é uma bênção. No caso, a ignorância... A sabedoria que é uma bênção. Porque quando você conhece algo, né? Você tem capacidade de... Opa, eu preciso melhorar. Eu preciso me capacitar mais nisso. Se forem questões emocionais, você pode procurar uma terapia e tá tudo bem, sabe? Aliás, eu acho que é muito importante. Eu acho que você ir buscar ajuda, porque naquele lugar dói, né? Naquele lugar dói. E quando você sabe onde dói, você vem com remedinho, né? Seja, exemplo, pessoas que falta fogo no mapa, né? Que a gente também faz o estudo dos 4 elementos: água, terra, ar Sim. e água. Pessoa que tem pouco fogo no mapa, cara, você precisa se exercitar, ir pro Lembrei sol, do Nyler agora. precisa. Não é uma coisa assim, eu tenho isso, agora ferrou, acabou minha vida. Não, gente. É você descobrir o que você tem de qualidades e defeitos, as qualidades você ressalta e os defeitos você trata. E no Uhum. caso, por exemplo, quem vem com pouco fogo, cara, você precisa urgentemente ir se exercitar, trazer o fogo para dentro da sua vida, entende? É, Sim. e pessoa que, exemplo, vem com muita água, que são signos de água e os planetas, né, que representam ali o simbolismo de água, vem com muita carga emocional. Se você lida com essa absorção e tá tudo bem, maravilha, mas a maioria das pessoas não sabe absorver. E quando você pega pessoas que têm problemas emocionais, de cunho psicológico, você olha o mapa, tem lá a quantidade gigante em água. Então É por isso que ali, sempre falam que o canceriano é chorão, né?
Mas no seu caso, assim, você viu É que que eu sou equilibrada. você é muito equilibrada. E isso é perfeito, isso é ótimo. Viu, Eu gente? fiz. Eu sou equilibrada. Então, mas isso é maravilhoso, né? Quando você consegue vir com esses elementos, né, de forma equilibrada. Bom, aí agora, eu estou meio perdida no tempo. Eu queria falar um pouquinho sobre os arquétipos dos planetas. Ó, já tivemos meia hora, ainda tem meia hora. Eu só vou fazer uma pergunta aqui, que inclusive foi minha prima que fez, a Vera. Tá. Como saber qual é a casa? Quando você pegar o desenho do mapa, lá, né, é um círculo. Do É que, na lado de verdade, tem que fazer o mapa, né? tem Para que saber onde fazer. ela onde É, tá. que nem eu falei no começo, o astro.com é o site que eu uso, é gratuito, você vai colocar ele em português, você vai lá em horóscopo gratuito e lá perto do final tem lá onde você vai preencher seus dados. Quem tiver alguma dificuldade, depois me manda uma mensagem ou te manda uma mensagem, você me repassa. Eu Isso, mesma posso fazer o desenho e encaminhar para a pessoa sem custo nenhum, tá bom? Porque é gratuito lá no isso. site. A pergunta é Agora, o como que mapa você. detalhado é outra história. Porque daí requer o estudo em cima do mapa. Mas para você ter acesso ao Sim, desenho, e isso é muito importante, porque você vai olhar, você mesmo vai pesquisar, você mesmo vai ver o que faz sentido para você e tá tudo bem. Mas assim, lá como é que faz para ver a casa? Que foi a pergunta dela. Você vai ter o círculo e dentro do círculo tá escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a 12. Então, o mapa, ele te fala. E o que acontece que muitas pessoas não sabem? Às vezes, em uma casa, que é uma área da sua vida, né? Você pode ter dois signos. E quando você tem dois signos, eu já peguei pessoas que em uma casa tinha três signos. Então, Eu tive uma que teve dois, não teve? não, a maioria das pessoas tem. É muito Acho que difícil foi. não ter. E aí, como é que É, você entende? Você tem que pegar aquelas duas energias e condensar, ver a quantidade de grau, quem manda mais, né? Qual é o poder ali, se tem um planeta em um desses signos. Então, o desenho ele já te ajuda para você saber casa, saber signo e saber onde estão os planetas. Agora, o estudo aí já é um pouquinho mais. Não, o não dá para estudo é com a ensinar assim. Danusa. O estudo Acho é que com a talvez Danusa, porque mais para olha, frente eu monto um curso aí eu, né, porque requer muito trabalho para conseguir. com certeza. Posso falar sobre os arquétipos? Por favor, Vamos eu falar ia te então. perguntar. Aí depois eu vou te fazer mais uma pergunta, Tá bom. tá bom? É que eu acho que os arquétipos é muito importante. E assim, quem gostou, quem tá gostando, gente, pega um papel e caneta, porque isso aqui é muito bom quando você for começar a se autoconhecer. Os arquétipos, eles são as nossas forças interiores, né? Então, eu tenho até uma colinha aqui para eu. Porque, né, gente, tudo tem limite, né? Inclusive meu cérebro. Eu tenho, eu tenho um caderninho aqui que ele é super bom. Que quando eu estava fazendo o curso, eu fazia várias anotações e eu ando com ele até hoje, para cima e para baixo. Eu Então, faço isso vamos quando eu lá. jogo baralho. Mas tá tudo bem. Eu acho que é melhor você consultar do que você falar bobagem. Falar É, errado. Então, assim, gente, quando a gente estiver falando do Sol, que arquétipo que a gente está falando? A gente está falando do nosso eu interior, né? Que é a nossa identidade, é como eu falei agora. Eu nem vou me estender porque eu já falei. É o nosso eu, é como a gente se vê, como a gente se projeta. E ele está ligado também a como a gente viu o nosso pai, né? Então, por exemplo, vou me citar como exemplo para sempre aqui. Eu tenho Sol de casa 12, que é a casa da nossa obscuridade. Então, eu senti muita falta da presença do meu pai na minha vida. Ele é uma coisa muito obscura para mim. Eu não tenho clareza do que é essa relação. Vida que segue. A Lua, ela traz o arquétipo das nossas emoções. Também não vou falar muito, porque eu já falei, né? Mas é só para a gente seguir aqui bonitinho para quem estiver anotando. A Lua, ela tá muito relacionada com a nossa nutrição emocional, é como a gente quer ser nutrido, como a gente quer nutrir o outro, e tem relação com a nossa mãe.
Então, a nossa mãe, ela diz muito sobre como a gente nutriu e a gente vai refletir isso no mundo, nas relações, e na gente mesmo. Vênus, que são 10 planetas, tá? Só para todo mundo ficar bonitinho. Vênus, ela tem o arquétipo da nossa autoestima. É muito parecido com a Lua de alguns pontos, mas a Vênus, ela tá mais relacionada ao amor. Amor mesmo, amor de relacionamento, de casal, sabe? Sim. E esse amor, ele fala muito sobre nós também, como a gente, né, se ama. Então, se você de repente tem uma Vênus, né, e ela recebe um aspecto de um planeta, exemplo, Urano, você vai ter problema de autoestima, muito provavelmente. Você não vai enxergar seu próprio valor, né? Ou você vai valorizar demais o outro. Então, saber isso, o que está acontecendo dentro de você, de como você se enxerga, porque eu sempre falo que o nosso primeiro amor é a gente, né? Então, a Vênus, ela Com fala da certeza. autoestima e de como a gente quer o nosso relacionamento. Aí eu falei de Urano, então falando do Urano, e a Vênus, ela é o arquétipo da amante. É como a gente. Por isso que eu falei que é a coisa do amor mesmo, que ela, sabe? É o arquétipo da Aquela amante. paixão. Isso. Aí a gente tem Urano. Urano, ele fala sobre as mudanças sociais. Urano é onde você tem ali a força de um rebelde. Então, ele é o arquétipo do rebelde. Você saber em qual área da sua vida tem esse rebelde, é ali onde você não quer mais fazer as coisas da maneira como era feita pelo seu pai, pela sua mãe, pelos antepassados. É a área da vida onde você quer mudar tudo. Vou me dar como exemplo para vocês entenderem. Eu tenho Urano na casa 2, que é a casa do dinheiro. Eu quero fazer dinheiro de uma forma como eu não aprendi, eu não absorvi pelos meus pais. Diferente. Eu quero fazer diferente. E é fato. Eu quero realmente fazer muito diferente nessa questão. Aí a gente tem um outro, que é Plutão. O Plutão, ele é a nossa fonte de transformação, né? Ele se assimila muito com Urano, mas ele é uma transformação mais de dentro para fora. E não sobre o arredor, como o social. Ele fala da mudança interna. E é muito interessante Plutão, porque Plutão ele fica muito tempo dentro de um signo. O que acontece? Ele vai mudando as gerações. Então, a geração, Nossa. vamos supor, a de 70 para 80 tinha um valor. A de 80 para 90, outro valor. Então, ele fica mais ou menos 14 anos dentro de um signo e ele vem mudando as gerações, conforme os signos que ele vai passando. E o arquétipo dele é o arquétipo do tirano. Então, essa questão da tirania é por causa dessa revolta, dessa mudança que ele quer trazer naquela área da vida. Aí a gente tem Mercúrio. Mercúrio é um dos meus favoritos. Porque Mercúrio, ele é o arquétipo do jovem, né? Ele é o arquétipo do comunicador, é de como você entende cognitivamente as coisas, como você compreende. Então, ele é muito importante no nosso mapa, né? É como você vai entender dentro da sua cabeça e como que você vai colocar essa informação para fora de você. Vou me citar como exemplo. Eu tenho o meu Mercúrio em Virgem, que é um signo muito de organização, determinação. Então, a minha forma de comunicar, eu preciso comunicá-la de uma forma muito clara, muito objetiva, muito correta, porque senão me dá dor na consciência e eu fico mal. Aí a gente tem o Marte, que é o herói. Uma amiga aqui falando que é o arquétipo do Nyler. Muito provavelmente, né? Né? Aí a gente tem o Marte, que é o arquétipo do herói. Então, todos nós temos um lado herói dentro da gente, que a gente quer salvar, que a gente quer mudar o outro, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa fazer.
Então, Marte é a nossa força de vontade, é aquilo que impulsiona a nossa vida, né? Então, como que eu vou entender o Marte? É você olhar em qual área, qual casa, e qual que é o signo que dá influência para esse Marte. Se for, por exemplo, um Marte em Áries, quer dizer que, cara, você tem muita impulsividade e é até bom tomar um pouco de cuidado com isso, né? Se você tiver ele já no signo de Peixes, então quer dizer que a sua impulsividade ela já é mais controlada, ela é mais você respira e faz, né? Você não vai no impulso de Áries. E é assim que a gente vai assimilando o signo com o planeta. Aí a gente tem Júpiter, que é o arquétipo do sábio. Júpiter ele é muito importante porque ali ele vai te falar onde você tem que expandir sua consciência, né? Onde você tem que aprender a crescer como pessoa, onde você precisa desenvolver a sua consciência. E aí, como eu falei, exemplo, se tiver na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, é nessa área que você precisa abrir a sua mente para entender os relacionamentos, entender o outro, passar a respeitar a opinião do outro e assim por diante. E aí a gente tem Saturno. Saturno, gente, pelo amor de Deus, é o arquétipo do velho. E assim, eu sou receosa para falar de Saturno. O Saturno, ele diz onde a gente tem medo. Aonde você tem medo? Em qual área da vida você tem medo? E se ele estiver muito junto do Sol, isso não é uma coisa muito favorável. Por quê? Porque como ele tem medo, você vai se sentir muito bloqueado de ser quem você é. Então, essas energias juntas, né, vivendo aí, né, uma versão mais tensa, você vai duvidar muito de você. Se você conseguir harmonizar essa energia, né, do velho com o seu sol, quer dizer que você vai ser uma pessoa muito prudente, muito responsável. Então, tá vendo que dá para fazer uma harmonização da energia? É que, infelizmente, às Não vezes... muda o mapa, mas você consegue, pelas orientações do Sim. mapa, ir arrumando ali onde precisa, harmonizando, né? Exatamente. Cris, por exemplo, se você tivesse essa combinação, Sol e Júpiter juntos, e você tivesse ouvindo isso agora, e você falou, nossa, realmente, eu me bloqueio, eu me desmereço, você vai, opa, não, eu estou vivendo essa energia, né, pelo lado da sombra. Qual que é a luz dessa energia? É você ser mais sábia, mais responsável nesta área em que está esses dois planetas. Sim. Bom, aí a gente tá terminando, né? Tá, a gente tem Netuno. E assim, você vai fazer. Falta mais Só um? falta um. Netuno. Isso, Bom, o Netuno. Netuno. Vamos falar do Netuno. Olha, Netuno, ele é o nosso inspirador. Sabe aquela coisa de você sair da caixinha? Ele também fala muito sobre as gerações, né? Como a geração netunianas, né? As gerações passam, assim como Urano passa por essas mudanças. Porque a função do Netuno é fazer com que a gente se inspire em ser alguém melhor. Então, é ali onde a nossa imaginação corre solta, é onde a gente abre o campo da espiritualidade, abre os olhos para enxergar a matéria de uma outra forma e assim por diante. Bom, Entendi. esses são os principais. Claro que, assim, numa leitura de mapa a gente abrange ainda outros que não são planetas, mas tem ali uma relação importante quando a gente nasce. Além dos arquétipos, a importância de conhecer um mapa completo, né? Que é que nem a gente já falou, além de mostrar os pontos que você precisa corrigir, harmonizar, ele orienta e você tem o livre-arbítrio de querer mudar ou não. Você vai ter o livre-arbítrio, quando você entende todas essas energias, você tem o livre-arbítrio de viver a melhor versão do seu mapa. E foi o exemplo que eu acabei de te dar do Sol e Saturno, perdão, juntos. Pode ser muito sombra, como pode ser muito luz. E quem vai determinar isso? Os astros? Quem vai determinar isso é a pessoa, né? Como que ela quer acessar essa força.
Dan, a gente ainda tem 15 minutinhos. Eu vou pedir para você explicar para o pessoal, porque a gente fala leitura do mapa, leitura do mapa. Como que o seu trabalho é? Como funciona a leitura completa? E em quanto tempo você faz esse estudo para poder entregar para a pessoa? E além Bom, do mais, a importância, né, que é de conhecer o mapa completo. exatamente. Bom, aí, gente, assim, eu falei aqui só dos planetas, né? Mas a importância, né, é você entender quais são as áreas, né? São 12 áreas da sua vida. Todas essas áreas têm um signo ou mais de um, ou seja, é uma energia disponível para você acessar, e para você tentar viver a melhor maneira, né, que essa energia traz. Como que eu faço o estudo, né? Eu realmente faço o estudo em cima do mapa da pessoa, né? Então, eu vou olhar casa por casa, se tem mais de um signo. E o mais importante é quando a gente junta, né? Por exemplo, você ter o Sol em um signo, o que, que isso quer dizer, né? E aí eu faço, né, essa leitura do signo na casa e do planeta na casa. E isso vai servir para a pessoa como um livro de autoconhecimento, né? E assim, é tanta informação que eu passo que eu falo para a pessoa, vai lendo devagar, para não dar chute na sua cachola. Porque é muita coisa. Você vai precisar estudar o mapa, mas, gente, eu leio o meu mapa, assim, toda vez que eu. Mas espera, por que eu estou me comportando assim? Eu vou lá, busco o que tem naquela casa, quando uma área da minha vida trava, sabe? Eu vou lá olhar o que, que eu tenho ali para eu não viver a sombra daquilo. Então, eu não vou fazer, eu faço o estudo personalizado, né, de cada mapa. Nada, é Sol em Leão. Aí você vai lá e lê, aí você fala assim, nossa, mas não tem nada a ver comigo isso aqui. Claro que não tem, porque você pegou uma receita de bolo, você não viu qual era a casa, você não viu se tinha mais signo ou outros planetas perto desse Sol, e assim por diante. Então, eu faço um estudo personalizado. Eu peço pelo menos 7 dias úteis, porque eu não faço isso com pressa, eu faço isso bem devagar, que é para sair uma leitura profunda. E outra, eu tenho um certo cuidado quando eu vou falar, né? Porque a gente está falando ali de coisas que às vezes vai levar para o campo do emocional. E eu também sempre falo: você leu algo, você acha que você precisa melhorar? Busca ajuda de um profissional, né? Eu, apesar Sim. de estudar psicanálise, eu não atendo como psicanalista, né? Eu sou estudante. Então, por exemplo, se você ali reconheceu que existe uma ferida que precisa ser tratada, vá buscar uma ajuda profissional. Eu, né, indico os profissionais que eu conheço. Sei que tem muitos lugares, né, que até psicólogo dá para fazer de graça. Então, uma faculdade, né, que ofereça esse tipo. Vá procurar melhorar tudo isso. Eu acho que o mapa, Cris, é a luz. Vem como um foco de luz para você olhar e falar, eu preciso mudar. Ou não, eu tô suave, era isso mesmo que eu vim fazer aqui, então tá tudo certo. E aí você se alivia É, também, né? com certeza. E tem os terapeutas holísticos também, que trabalham com florais, com reiki, que também entram nessa parte da autoajuda, né? Sim, muito importante. E deixa eu ver aqui quanto tempo. Vamos segurar mais um pouquinho, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida? Manda, que ele já a Danusa. Eu ou você vai dar novidade? Você, né? Você dá novidade. O pessoal tem alguma pergunta aí para fazer? Tem a T. É Fornaciari a falou, mas Tânia. tá. Ah, é Tânia?
mas É. tá perfeito com minha personalidade. A minha tá dando tchutchu desde ontem. Ai, você bugou a mente da pessoa. É que eu Danusa! entreguei eu entreguei o mapa da Tânia ontem. E aí Ah. é aquela coisa, né? Você solta a bomba e sai correndo. Não, o engraçado foi hoje, meu marido descobri que tinha te passado o horário errado. Aí ele já correu no site, aí ele falou, mudou tudo de lugar. Eu falei, pronto, bugou. Muda sim, gente, porque assim, o mapa, ele é construído pelas casas, né? E a casa um é a que determina a abertura de todas as outras casas. Se você não tem o horário, essa casa um ela não abre no lugar certo. Ou seja, toda a construção do seu mapa sai errado. Então não dá para ler o mapa sem o horário mais preciso possível. Por isso que eu sempre falo, olha a sua certidão de nascimento, se tiver, sei lá, o número for 938, é 938 que eu vou pôr. E se Porque, colocar 9h39 dá diferença. Porque o do assim, Nyler, ele foi ver por 10 minutos, deu uma grande deu uma diferença, grande né? diferença. E dá muita diferença. E então, assim, eu só faço com o horário mais preciso, né? Se tem, às vezes a pessoa tem dúvida, eu falo, não tenha pressa. Vá lá, procura o seu documento, que daí a E gente olha, lê. ou certidão de nascimento, ou também aqueles que eles. Tudo bem que eu tenho guardado, porque minha mãe era uma pessoa que guardava até a fitinha da maternidade, eu tenho guardado, pra você ter uma ideia. Mas eu também não vou falar nada, porque eu também guardei a do João. Mas também no documento que eles dão na maternidade tem também, né? Olha, tem uma O pessoa que horário. falou, tem uma pessoa que falou assim, é o espaço, ai gente, eu sou cega de tudo. Carla Hope, que ela falou que ela já fez um mini mapa. Peraí, que E não, subiu aqui a tela demais. e não entendi nada, quero fazer com você. É, o que Já já acontece? você vai saber a surpresa. O que acontece? Às vezes a pessoa leu o mapa, quem leu o mapa, leu com a outra versão da kármica ou da tradicional. E é muito complicado, ainda mais a gente, né, que está aprendendo agora, não vai entender, né? Vai ficar meio, mas o que isso quer dizer? Quando a gente traz para a Jungiana no arquétipo, você entende com muita facilidade. Eu leio mapa de pessoas, gente, que não tem conhecimento nenhum de mapa astral, de astrologia, de signo, de planeta, e a pessoa entende o que aquilo quer dizer. E eu acho isso fantástico, porque não adianta você ter uma informação se você não entendeu. Você ficou na escuridão da mesma forma. É a mesma coisa você mandar informações em inglês uma pessoa que nunca leu Exato, inglês, exato. Eu né? mando. Por isso que Chegou eu a mando tudo em hora. português. Chegou a hora. Eu fiz uma pergunta anteontem para a Danusa, que a gente fez uma reunião para conversar sobre a live, como eu faço com todos os convidados. Falei, Danusa, qual é o seu valor, né? Qual o valor de fazer o mapa astral? Ela chegou para mim e falou, Cris, é R$ 150 que eu cobro para fazer o mapa. Aí a Cris, muito legal, falou assim, vamos fazer dar um presente para quem assistir a live, participar. Gente, eu vou deixar a Danusa falar, porque quando ela falou, Cris, então eu dou X% de desconto. Oi, já marquei a minha, mesmo antes da live. Eu falei, eu posso participar Sim. do desconto? Olha, pois é, então, gente, é assim. O favor. Nyler tá perguntando, vai salvar a live? Sim, Nyler. Vai salvar a live? Ela só vai falar isso e a gente encerra. Assim, gente, é um estudo, como eu falei, eu vou levar 7 dias úteis, né? Porque sábado e domingo a gente precisa pôr a cara no sol, aqui do meu quintal, né? Mas é no sol mesmo. Então, assim, 7 dias úteis, eu vou fazer esse estudo completo de todas as casas. Faço também sobre os elementos, né? Dependendo, faço áudio ou vídeo, né? Dependendo da situação. Faço uma sequência ali para você entender no momento da leitura. Então, Jung, ele fala, encontre seu mito e o viva, né? Então, acho isso super importante. E quando você me falou sobre dar um presente aqui para o pessoal que está com a gente, eu vou ser bem generosa, né? Então, o valor normal é R$ 150. Eu vou dar 35% de desconto para quem, né, ficou aqui com a gente.
e ter essa oportunidade de ter o mapa astral, né, personalizado aí, e que vai ajudar você a mudar um pouco o que você pensa sobre você, em relação a si mesmo, em relação ao outro e tudo mais. Gente, 35%. Não pode perder, né? Então, Não. quem tiver interesse, já adiciona a Danusa no Instagram, já manda um direct, fala, olha, assisti a sua live com a Cris lá no Equilíbrio, quero fazer meu mapa, tá? É isso aí. Gente, vocês não vão se arrepender. Amor, vamos encerrar para eu conseguir salvar essa live, senão o povo me mata depois. Vamos Gratidão sim. por ter participado. Vamos Obrigada. marcar outras. E a gratidão por todo Vamos. mundo que participou, tá? E semana que vem a live vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer com o Nailer, que ele vai falar sobre o benzimento e o curso que ele tá abrindo as vagas agora para o pessoal participar, tá bom? Então, gratidão a todos, gente. Fiquem com Deus e até quinta-feira Obrigada, que vem. gente. Um beijo. Tchau.